Olá pessoal, a gente vai fazer agora uma série de vídeos para poder estar tratando do assunto de pavimento de concreto. Então nosso objetivo aqui nesses vídeos que nós vamos fazer é falar sobre os tipos de pavimento de concreto que a gente utiliza, projeta, executa, e sobre as suas características e como fazer o dimensionamento. Então para isso a gente precisa entender o que significa e como encontrar o valor do coeficiente de recalque, como tratar a situação das camadas de subleito e subbase, como isso vai interferir, né, no tipo de pavimento, e por fim, com essas informações, mais outras informações, como por exemplo a resistência do concreto, a utilização ou não de barras de transferência, como vai ser o acostamento da via. Então isso tudo junto nós vamos aprender a fazer o dimensionamento da espessura da placa de concreto. Para começar, então, vamos mostrar para vocês essa foto. Mostra aqui uma rodovia que liga aqui Osório, lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a BR-290. Eu achei interessante trazer essa foto porque mostra aqui de um lado aqui a gente vê a rodovia com pavimento aqui de asfalto e do outro lado o pavimento de concreto. Então a gente nota uma diferença entre um tipo de pavimento e o outro tipo de pavimento. Essa aqui de concreto, por exemplo, a gente observa que fica mais claro, então a visibilidade para o motorista é um pouco melhor. Se for fazer, por exemplo, iluminação da via, então essa iluminação vai ser mais eficiente, vai ter uma eficácia maior, e é isso. Depois a gente vai tratar então sobre as outras características técnicas, né? Aqui eu vou falar sobre os tipos de pavimento de concreto. Nós vamos começar aprendendo, entendendo como são os tipos de pavimento de concreto. Os pavimentos de concreto, eles podem ser simples, ou seja, não tem nenhuma armação, não tem ferragem, não tem nada. Então eu trouxe essa imagem aqui que eu peguei numa apresentação da Associação Brasileira de Cimento Portland, e eu fiz uma outra figura para tentar mostrar isso em 3D. Então mostra aqui a largura de 3 a 4 metros e o comprimento da placa de 4 a 6 metros. E essa placa tem uma espessura que a gente vai dimensionar depois, que está aqui como H. Então o carro está passando aqui, ó, nesse trecho. Então isso aqui poderia ser a largura da faixa de trânsito, que fica em torno de 3,50. Então para você pavimentar logo uma faixa. E depois esse comprimento aqui, que fica limitado a esse valor de 4 a 6 metros, que eu vou voltar para a imagem que eu trouxe, mostrando aqui essa limitação aqui de 4 a 6 metros, não é? Aqui de 3 a 4 metros seria a largura, então aqui é o comprimento da pista, não é? E olhando em planta e aqui em corte. Então de 4 a 6 metros fica limitado para que você tenha que fazer junta. Isso porque você não tem nenhum tipo de ferragem, então você fica com essas juntas aí limitadas. Continuando, a gente tem os pavimentos de concreto simples com barras de transferência. Então isso daí faz com que o pavimento se comporte melhor na sua estrutura, porque essa barra de transferência que vocês estão vendo aqui na imagem, ela vai transferir carga de um para o outro. Então isso vai fazer com que o pavimento suporte melhor as cargas nas bordas. Isso vai fazer com que no dimensionamento esse H, a altura da placa, possa ser reduzida. Então essa barra de transferência fica ligando uma placa a outra. Mesmo assim a gente tem uma limitação aqui, ó, de 4 a 7 metros no comprimento, porque essa barra de transferência faz a transferência das tensões de uma placa para outra, mas não influencia aqui no tamanho da placa, porque não tem uma ferragem na placa. Agora, com a ferragem, então um pavimento de concreto com armadura distribuída descontínua, mostra aqui essa armadura. Isso faz com que a gente possa trabalhar com uma placa
com comprimentos bem maiores. Aqui a gente tem um exemplo até 30 metros. Então esses comprimentos aqui, porque essa armadura ela acaba fazendo com que você tenha um concreto que não vai variar o seu volume, né, devido à variação de temperatura e tudo mais, fazendo com que ele não crie as trincas. Então isso permite com que a placa seja concretada, né, num comprimento bem maior. Então você sente menos até na hora que você está trafegando, né, a passagem por essas juntas. E aqui a barra de transferência embaixo. Então nota-se que essa armadura, ela não é uma armadura estrutural, ela é simplesmente para você garantir ali a não aparecimento de trincas. E ela fica ali a 5 centímetros da face superior da placa. E por fim aqui o pavimento de concreto com armadura distribuída contínua, então você dá continuidade aqui e vai ter uma junta bem maior, né? Não vai ser um pavimento sem junta, porque você sempre tem paradas na hora de você construir, nem que seja no fim da jornada, entre um dia e outro, por exemplo, ou na hora de abastecer o equipamento, a acabadora que está fazendo a concretagem. Então você tem paradas que você precisa fazer as juntas, não é? Ou então em curvas, em pontos específicos da pista. Por fim, a gente tem ainda o pavimento de concreto estruturalmente armado. Esse pavimento armado você vê com armadura dupla e ele já tem um projeto específico como uma estrutura de concreto armado. Nós não vamos entrar a fundo nós não vamos dimensionar esse tipo de pavimento. Vamos deixar ele de lado para o professor que estiver falando sobre concreto armado, falar sobre lajes, sobre radier e outras coisas mais. Então não vamos entrar muito nesse mérito não. Método de dimensionamento. Foi um costume no Brasil muito utilizar o método de dimensionamento do PCA, que é o Portland Cement Association. Então esse é um método que ele faz uma análise através de um modelo, um sistema, uma análise estrutural, onde você analisa a fadiga. Conforme o veículo vai passando, a placa suporta, mas esse veículo vai passando e vai danificando a estrutura inferior da placa, onde você tem a subbase, o subleito, e aí com o tempo você vai tendo esse problema de fadiga. Esse método foi sendo melhorado com o tempo, conforme foi se utilizando mais métodos computacionais e, além de tudo, modelos através de testes, né, modelos empíricos. Então, em 1984 foi lançada uma atualização desse método, onde se considera vários novos parâmetros, como a barra de transferência, como o modelo também, a consideração da erosão que acontece nas placas, a consideração de acostamento de concreto, por exemplo, e assim por diante. Então esses métodos aqui a gente vai estar trabalhando em cima disso. Existem outros métodos, existe ainda o dimensionamento do pavimento de concreto estruturalmente armado, que não é o nosso modelo aí.